Olá, gente mais que boa. Tudo bem? Graças a Deus. Mais um dia vencido. Mais um dia em que nós percebemos que o amor de Deus tem invadido todo o nosso ser. Todo o seu cuidado, tudo aquilo que Ele é em nossa vida. As promessas de Deus estão sendo cumpridas e a gente tem visto isso essa semana. A gente já viu que Ele escolhe um povo, luta pelo povo, salva o povo, promete um reino e também um rei. E hoje a gente vai ver que esse rei que irá reinar sobre o reino que Deus tem prometido para nós, ele será um reino único. Não haverá outro rei e não há outro rei. E esse é o tema de hoje, né? Deus prometendo um rei único para nós. E eu vou ler o verso 2 e 3, os versos 2 e 3 do capítulo 42 do livro de Isaías. O livro de Isaías, ele é considerado pelo saudoso pastor Isaltino Gomes como o evangelho do Antigo Testamento, de tanto que ele fala sobre Jesus, de tanto que ele descreve sobre Jesus. E esses dois versos também não são diferentes, que diz assim: não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Essa cana quebrada é aquela cana que dá no brejo, né? Essa cana é aquela cana que dá no brejo. E a torcida que fumega é aquele pavio da lamparina que quando você apaga o fogo ainda fica com a brasazinha, né? Então, diz aí que esse que viria não iria quebrar a cana, quer dizer, esmagar a cana que já estava quebrada, e nem apagar aquela torcida que fumegava. Essa é a promessa. Esse será o nosso rei. E aqui nós vemos mais uma vez as promessas de Deus se espalhando, uma sobre a outra. Ele não quebrará, ele não apagará, ele trará adiante, ele não falhará. E esse conjunto de 4 promessas vai confirmar um rei único para o povo de Deus. E também vai confirmar a singularidade desse rei, que é vista em como ele lidaria com aquela cana quebrada e também com aquele pavio que ainda estava fumegando, bem como na justiça que acabaria por estabelecer sobre a terra. Muitas vezes, as pessoas são como essas canas machucadas. A humanidade é naturalmente vulnerável, como juncos e canas, juncos e canas que crescem junto ao rio. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo. Assim ele floresce, porque o vento passa sobre ela e se foi, e o seu lugar não se lembra mais dela. Está lá no Salmo 104, verso 15 e 16. Esses versos diz para nós o quão frágeis nós somos. Na melhor das hipóteses, essas canas quebradas, eles não são fortes. Quando estão machucados, quando estão rachados, eles ficam ressecados e desamparados. É fácil para uma pessoa insensível quebrar uma cana humanamente machucada. Quebrar ao meio, destruindo essa vida. Mas Jesus, o Rei único, não faz isso. Para uma cana que está machucada, ele não quebrará. O Senhor Jesus pode pegar essas canas machucadas e transformá-las em poderosas árvores espirituais. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar aos pobres as boas novas. Ele me enviou para curar os corações quebrantados, para consolar os que choram em Sião, para lhes dar beleza por cinzas, o óleo da alegria pelo luto, a vestimenta de louvor ao espírito do peso, para que sejam chamados árvore de justiça, o plantio do Senhor, para que seja glorificado. Está lá em Isaías 61, dos versos de 1 a 3. Algumas vezes, nossa vida espiritual é como esse pavio que fumega.
E aí uma pessoa áspera e arrogante pode facilmente apagar aquela fagulhazinha ainda que permanece ainda nesse pavio. Mas aqui, mais uma vez, Jesus é único. Ele pode gentilmente ministrar àquele pavio cintilante, alimentando-o de volta para uma chama mais viva, espiritualmente falando. Os discípulos desiludidos no caminho de Emaús, eles experimentaram isso. Veja o que eles falaram. Nosso coração não ardeu dentro de nós enquanto ele conversava conosco na estrada e enquanto ele abriu as Escrituras para nós? Está lá em Lucas, capítulo 24, verso 32. Por fim, sua singularidade será demonstrada quando ele estabelecer seu reino de fato aqui na terra. Então, depois que o homem trouxer injustiça após injustiça, a verdadeira justiça será estabelecida em todo o mundo, porque ele não falhará, nem será desencorajado, até que estabeleça a justiça sobre a terra. Vamos com nossas vidas honrar a Jesus como Rei único. Ninguém além dele poderia ter lidado com o meu coração quando eu era uma cana machucada, ou um pavio que ainda fumegava. Ninguém, além de Jesus, pode reverter adequadamente as injustiças que sofri e até mesmo aquelas que eu cometi. Por isso, hoje, eu me curvo diante desse Deus, pedindo que Ele amolde o meu caráter ao caráter de Jesus. Pense nisso e que Deus te abençoe.